Olá, minha gente, tudo bem? Hoje eu trago para vocês um tema que me pareceu bem interessante poder desenvolver, que tem a ver com yoga e o carnaval. Será que tem alguma coisa de similar nisso? Será que são coisas absolutamente antagônicas? Vamos olhar isso um pouquinho mais de perto? Esse tema me chamou a atenção porque o carnaval é um momento que todos os anos a gente vive, conhecemos bem, sabemos o que é isso. E o yoga é uma prática que busca, de repente, provocar, facilitar o autoconhecimento, né? Entre outras coisas. Então, o yoga está bastante presente na sociedade moderna e as pessoas, via de regra, já têm uma ideia do que é isso. E que ideia é essa? Será que corresponde à verdade do que é? Será que o praticante e o leigo, de maneira geral, enxergam essa prática da mesma maneira? E ela tem a ver com os aspectos de cada um, com o jeito de ser de cada um, ou não? Então, eu quero agradecer muito a sua presença, você que já está comigo há certo tempo, você que chega por agora. A ideia é a gente poder ampliar nossa consciência e encontrar caminhos, cada um de nós, que favoreça o bem-estar. Essa é a ideia genuína, né? E para encontrarmos o bem-estar, ao que parece, somente num processo de autoconhecimento. Porque senão a tendência é nós ficarmos meio que capturados pela falsa ideia de que a gente precisa coisas fora de nós para produzir felicidade e bem-estar. E, na verdade, esse tipo de raciocínio, esse tipo de ideia que eu trago aqui, sem nenhuma pretensão de julgar certo ou errado, apenas para a gente perceber e para você perceber se é dessa maneira que você enxerga também, essa ideia de felicidade, de ir para fora ou para dentro, buscar isto, tem um tanto a ver com esse período carnavalesco também, não é assim? Então, o que se vai buscar de uma maneira mais geral e sucinta, né, com a prática do carnaval? É encontrar soluções para as coisas ou é fugir dos problemas? Ou é outra coisa que eu não mencionei aqui? Então, vamos aprender, talvez, a reconhecer os movimentos reais e educar a nossa mente, educar nossos sentimentos. Então, quando a gente fala em carnaval, né, e a gente vai buscar meio que rapidamente, né, de uma maneira mais sucinta, o significado desse termo, a gente vai encontrar, entre outras coisas, a ideia não, o reconhecimento de que esse termo, essa palavra, ela vem do latim, carnes levale, e significa retirar a carne. Retirar a carne vem desde a antiguidade, essa questão de cuidar, de retirar aquilo que dava imenso prazer, retirar isto na época da quaresma. No século IX, a gente vai encontrar algumas literaturas que falam sobre, citam o século IX como um referencial de que naquela época já era imposto para a população daquele período, era imposto aos cidadãos a retirada da carne às sextas-feiras, durante o ano, às sextas-feiras. E também houve uma época
em que essa retirada da carne era feita em mais dias da semana, por imposição. Então, essa prática ela foi estendida para a semana anterior ao carnaval como uma forma de penitência, em reverência à crucificação de Jesus, que é comemorada na semana anterior à Páscoa. Então, essa penitência, ela tinha a intenção de perdoar os prazeres da carne. E aí entenda-se carne de uma maneira mais ampla, né? Porque retirava-se de verdade a carne que era ingerida, mas estava se falando ali, pretendendo ali atingir aos prazeres da carne de uma maneira geral, fazer uma purificação de todos os prazeres que os 5 sentidos oferecem para nós, né? Então, na prática, em determinados momentos, né? Então foi-se esse tipo de restrição levou ao jejum, levou à prática do jejum. Para que as pessoas jejuavam? Fundamentalmente os católicos, né? Determinadas religiões também, com o tempo, foram adotando isso, para poder limpar, para fazer com que houvesse perdão dos castigos, né? Para que não viessem castigos daquelas pessoas que não cumpriam os mandamentos que deviam ser seguidos, os mandamentos divinos que aquela instituição, que aquele chefe da organização religiosa referendava, né? Aquela religião referendava. Então, as tradições, elas não eram unificadas, havia distinção entre o tipo de conduta que deveria se manter, quando se mantinha essa conduta, eram umas obrigações, né, de cada religião, de cada grupo institucional, que preservava ali como que eu posso dizer, referendar divindades e atingir o céu, né? Isso que tem a ver com o que nós estamos falando aqui e com a ideia original de tudo isso. Então, o carnaval, ele vem da tradição de um tipo de festa, de festejo, que já havia na cultura portuguesa. Porém, é importante que a gente perceba que os romanos católicos, eles já organizavam esse tipo de festividade antes da Quaresma, uma festividade que se abstinha da ingestão de carne. E no Antigo Egito, o povo festejava a chegada da primavera, é legal a gente retomar isso também, né? Homenageando as divindades e pedindo boas colheitas. Então, olha só, em épocas remotas, antigas, já se buscava uma relação com a divindade e se pedia coisas, né, a essa divindade, praticando determinadas penitências ou determinados rituais, na ideia de garantir que a satisfação daquilo que se pedia iria acontecer, né? Importante também, eu acho, que a gente salientar que o carnaval ele não é citado em nenhuma escritura tradicional religiosa por conta de que era uma festa pagã, né? Ela era identificada como uma festa do
povo. Então, o clero, de maneira geral, e o rebanho religioso, digamos assim, os fiéis ortodoxos, eles não seguiam esse tipo de coisa, que eles não achavam que era uma festividade divina, né? Era uma festividade maligna. Então, como eu digo, não existia muita unificação, dependendo do povo, do lugar, da época, da cultura, as coisas eram olhadas, né? O carnaval, na verdade, e essa ideia de penitência era tratado de uma forma um pouco mais exacerbada ou não, né? Mas, de qualquer maneira, isso sempre existiu, essa ideia de que o liberar geral, né, de que festejos não referendados pela igreja ou pelo poder religioso da época eram tidos como algo que não era do bem. Né? E é legal a gente perceber isso, eu acho que é bastante importante, porque o que isso tem a ver com a atualidade? Né? As coisas vão mudando, o povo vai adquirindo outros hábitos, outras culturas, né, em diferentes partes desse nosso planeta. Porém, há algo da essência que se mantém. Né? Então, ainda hoje, a gente tem o carnaval, a gente vê o carnaval com certa preocupação no sentido das possibilidades, né, que podem ocorrer quando não se tem limites e as pessoas se juntam. Então as aglomerações, elas acontecem no sentido de poder satisfazer prazeres de forma ilimitada. É claro que isso não acontece de maneira geral, e é claro que cada um de nós tem uma forma de dirigir a nossa vida. Claro também que não se está aqui, né, não há nenhuma pretensão em se julgar condutas, fazer julgamentos morais de condutas, ou dizer que isso está certo, tal coisa é certa e tal coisa é errada. É evidente que não é esse o caminho. Mas é legal a gente perceber, eu entendo, o que é que está por trás e na raiz. A gente olhar de onde vêm certas coisas, por que elas se deram e como que chegaram até nós. E coisas maravilhosas certamente acontecem no carnaval, tantos artistas se despontam ali, existe uma beleza visual, existe criações maravilhosas da mente humana, enquanto música, ritmo, expressão do corpo, cores, enfim, tantas coisas surgem ali naquele palco natural das ruas. No entanto, nós não estamos falando disso, torno a repetir, né, dessas belezas que existem. A gente está falando de comportamentos humanos. E comportamentos humanos em dados locais, em dadas ocasiões. Então, percebamos isso, né? Como é que as pessoas escolhem se manifestar e de onde que vem vindo essa intenção de manifestação, com que interesses, né? Isso foi se instituindo nas comunidades, né, nas relações coletivas. É legal a gente perceber, porque senão a gente vai entrando de gaiato nessa coisa toda, como se fosse simplesmente estar contra ou a favor. E não é nada disso. É como está a sua atitude, é você perceber o que te leva a se aproximar de determinadas coisas, sabendo a história daquilo e percebendo o sentido daquilo nesse momento para você. Se isso contempla a sua vida de maneira genuína, se isso alarga as suas possibilidades de estar bem, né, de bem-estar, de cura de determinadas questões, ou não. Então, isso é legal você
poder fazer, né? Pelo menos essa é a minha intenção. Bem, quando a gente fala de yoga, e de uma maneira também bem sucinta e bem simples, a gente vai encontrar coisas, já citações em escrituras antigas, certamente, né? Porque não é algo criado de uma maneira absolutamente popular, embora parte da população indiana, asiática, em algum momento foi adentrando nessa cultura, nessa filosofia de vida, né, que começou de uma maneira restrita para algumas pessoas que queriam se envolver melhor nas sensações de poder vivenciar coisas que não era para todo mundo, não era aberto para todo mundo. Eram poderes mais secretos, né? E depois tudo isso foi ampliando e foi mudando as características. Então, quando a gente fala em yoga, a gente vai encontrar a definição de Patanjali, por exemplo, que foi quem sistematizou esse termo e essa prática que já existia de maneiras mais reservadas, né, com povos da floresta. Patanjali diz, se a gente for pegar escrituras dele, né, os Yoga Sutras, a gente vai encontrar coisas do tipo que yoga é o controle dos movimentos da mente. Veja bem, yoga é o controle dos movimentos constantes, então, das flutuações, das acelerações da mente. Sabe aquela coisa que tudo é para ontem? E eu nem penso naquilo que eu estou fazendo, estou ligada no automático, né? Eu arrisco de uma maneira muito assim, simplista, dar um pouco esses exemplos, né? Do que é ter esse controle dos movimentos da mente. Yoga é a modificação de algo para alcançar algo, para purificar algo. Então, yoga é o permanecer na natureza real do indivíduo. Não tem nada a ver com os papéis que a gente assume aqui, né? De mãe, de mulher, de trabalhador, não tem nada a ver com isso. Então, yoga é algo que leva à eliminação de fontes de sofrimento. Fontes de sofrimento provocadas pela ignorância de si mesmo, pela ignorância da sua essência. Fontes de sofrimento provocados pela ignorância de achar que tudo é o que os meus olhos veem, o que as bocas falam, o que meu aspecto cognitivo, a inteligência cognitiva me mostra. As minhas mãos tocam. Então, a gente já começa a perceber uma sutileza na forma de se reconhecer o que é o yoga, né? E dentro do yoga, os asanas é uma parte disso, né? A gente tem preceitos morais que fazem parte do yoga, não sei se eu posso dizer morais, mas preceitos de conduta, do que se deve fazer, do que não se deve fazer. A gente tem preceitos que mostram para nós a importância de ter uma relação com a nossa mente, não sendo a própria mente, não nos reconhecendo como a própria mente, mas o contrário disso, nos percebendo como observadores dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas sensações. Então, parece, veja bem, não sei o que vocês acham, mas eu fico percebendo um pouco assim, que o não sofrimento é uma ideia que é vendida pelo carnaval, de repente, de uma maneira muito grosseira, vendo isso, viu, gente? Bem assim superficial, né?
mas aquela coisa do ir lá, extravasar, pular, cair na gandaia, como forma de sair daquele lugar que me provoca sofrimentos, que me provoca descontentamento, então esquecer disso de certa forma, né? Então a gente tem um momento, uma época do ano que meio que de uma maneira mais assim geral, muito generalizada, leva as pessoas a viver isso. Vamos esquecer, né? Então é feriado, não se trabalha, vamos esquecer um pouco disso, vamos deixar essas coisas que preocupam de lado e vamos passar esses dias, esses X dias, né, dessa festividade, para poder a gente viver outras coisas, fazer outras coisas, e é claro que aí, a depender de cada um, podem ser coisas salutares ou não, né? Dependendo do ritmo, do tipo de ritmo e tipo de coisas que cada um vai escolher fazer. Mas a gente tem uma coisa, uma cultura que leva a gente para esse sofrimento, para essa realidade, para essa possibilidade, né, de poder aliviar o sofrimento. E a gente tem um outro tipo de coisa que leva a gente a uma introspecção, né? Então não é o você ir para fora, mas o contrário disso, você vir para dentro e olhar melhor e perceber melhor o que é que está acontecendo dentro de você, que sinais o teu corpo te mostra e que para que você possa se aproximar desses sinais e direcionar para um fluxo que possa ser um fluxo que produza saúde, que produza bem-estar, que produza felicidade plena. Então, felicidade e não sofrimento parece que está um pouco relacionada a essa ideia dessas duas coisas que eu trago aqui hoje, né, para a gente olhar mais de pertinho, de uma maneira mais assim compacta. Então, tanto a ideia do carnaval quanto do yoga, o envolvimento com essas coisas parece que, de certa maneira, a grosso modo, leva um pouco a gente a perceber formas da gente não sofrer e da gente poder ser feliz. Por quanto tempo isso? Quanto tempo dura essa não felicidade e essa felicidade? Essa é uma questão interessante para cada um se fazer, né? Será que quando a gente faz alguma coisa num tempo limitado, 2 dias, 3 dias, uma semana, essa coisa ela é suficiente para garantir que o estado que nós atingimos nesse período, ele se mantenha? É alguma coisa que é benéfico para nós? É alguma coisa que a gente deve permanecer cultivando de uma maneira mais constante? Então, é legal a gente perceber e você poder refletir sobre essas questões, né? Parece que o que mais as pessoas buscam, a humanidade de maneira geral, é essa questão da felicidade e do não sofrimento. E a gente encontra N respostas para ir por esse caminho, N. Só que algumas delas elas vão provocar um vício pernicioso. Outras dessas respostas, né, para um tipo de prática que produza em você efeitos mais longínquos de não sofrimento e de felicidade, outras práticas você vai poder usufruir disso de uma maneira mais segura, né, sem provocar dependências. Então, olha que legal a gente poder, cada um poder perceber isso, avaliar isso por si mesmo, reconhecer o que acontece no dia a dia, né? O que vem acontecendo consigo próprio, na comunidade onde vive, na sociedade onde vive, como é que você enxerga isso, né?
como é possível participar de coisas que possam ser interessantes, motivadoras, criativas, sem que seja algo pernicioso para si. Não é legal quando a gente pode fazer isso? Então eu não fico no papel de quem julga e diz, isso é bom, isso é ruim, mas de repente eu posso estar nessas coisas, reconhecer o benefício que isso causa para mim, experimentando. Então, quando eu trago aqui para você essa relação do yoga, e que poderia ser outras práticas também que buscam autoconhecimento e interiorização, aqui eu trago para você aquilo que eu pratico, que eu desenvolvo, que eu já estou entrando no caminho de ensinar, né? Então, aquilo que eu conheço, coisas que eu conheço, e não só na minha prática pessoal, mas nos estudos que eu faço, né? Então, a ideia é que você possa expandir um pouquinho mais e cada vez mais a sua consciência, né? Expansão da consciência é algo contínuo para todos nós. Então, que a gente possa fazer esse movimento para ir corrigindo aqueles hábitos e aqueles costumes, aquelas coisas que estão virando hábitos e costumes e que são nocivos para nós. E a gente possa transformar, modificar, ir por outros caminhos, para poder transcender esse sofrimento, esse mal-estar. Para ir fechando com você esse vídeo, eu vou te dizer que Krishnamurti, entre as coisas, né, que a gente pode encontrar para embasar um pouco essa nossa reflexão, Krishnamurti diz para nós que felicidade não pode ser buscada, que felicidade não é sensação. Saber o que é a felicidade, saber o que é lembrar da felicidade, não produz a felicidade constante e permanente. Então, felicidade não pode ser encontrada a partir de alguma coisa fora de mim. Felicidade diz respeito a um estado de espírito permanente, e esse estado ele só pode ser acessado através do autoconhecimento. Muitos autores dizem isso, alguns outros não abordam dessa maneira, mas eu trago aqui para você aquilo que faz sentido para mim, para você pensar sobre isso, né? Yvonne Berger, que é uma outra autora que trata sobre movimentos do corpo, é coreógrafa, é educadora também postural, né, escritora. Ela diz para nós que ordenar o caos, pensando o caos como infelicidade e tumultos, né? Tumultos da nossa mente, tumultos emocionais. Yvonne Berger diz que ordenar o caos é infinitamente tranquilizador. Então, ordenar o caos, para Yvonne Berger, não é uma coisa sazonal ou temporária, é infinitamente tranquilizador. Claro que quando essas práticas elas são contínuas, né? Ela diz que o estado de criação só pode acontecer quando cessam os conflitos. Então, encontrar as alternativas solucionáveis vai acontecer quando eu estiver com a minha mente em estado de apaziguamento. Na verdade, a gente tem vários estudos sobre isso, não é? Inclusive neurológicos. Então, o estado de criação só pode acontecer quando cessam os conflitos. Quem fala isso para nós também é Krishnamurti. E a gente ainda tem aí uma outra ideia de Yvonne Berger que diz o seguinte: há gestos, atitudes que são salutares e que precisamos manter ativas para o nosso bem-estar geral. E aí
falando de uma maneira muito simples nesses gestos e atitudes, ela cita, por exemplo, caminhadas, banho frio, trabalhar no chão, a gente se sentir em contato com o chão, andar ao ar livre, preservar-se ao direito de relaxar diariamente. Brincar com seus filhos, brincar com outros adultos, brincar. Então ela só cita algumas coisas assim. Olha que legal a gente poder reconhecer quantas possibilidades nós temos para aproveitar as coisas que estão no nosso entorno, as celebrações, as festividades, de uma maneira que pode ser salutar para nós. Vocês reconhecem isso? Khalil Gibran diz para a gente assim: a vida, ela é de fato escuridão, exceto lá onde houver impulso. E todo impulso é cego, exceto onde houver sabedoria. E toda sabedoria é vã, exceto onde há trabalho. E todo trabalho é vazio, exceto onde há amor. Então, quando você trabalha com amor, você se liga a você mesmo e com o outro. E você se liga à divindade. E você pode dar a ela o nome que for. Então, minha gente, aproveitemos as nossas festividades, aproveitemos as formas que temos de brincar, de descontrair, mas possamos ter noção daquilo que é benéfico para nós e naquilo que pode produzir efeitos contínuos em direção ao bem-estar e à felicidade. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra com outros temas. Pense um pouquinho a respeito dessas coisas. Grande beijo. Tchau, tchau.